Graça e paz, meus irmãos. Que alegria poder cultuar ao nosso Deus que enviou seu Filho, que nos chamou, que nos separou para um reino que não terá fim. Pode passar os céus, a terra, as estruturas, os sistemas, o nosso chão pode passar, tudo passará, mas o reino do Senhor dura para sempre. E é a esse Deus, a esse Cristo, que nós viemos adorar, bendizer, louvar durante essa noite. Então, que desde já o seu coração esteja se colocando na presença do Senhor, que você possa dispor seus pensamentos, que você possa dispor todo o seu ser para adorar o Senhor nessa noite, com as canções que vamos cantar, com as orações, que você possa se dirigir ao trono da graça, com a palavra que será proclamada, que venha edificar a sua vida, em nome de Jesus. Que todos sejam bem-vindos, aqueles que nos assistem por meio dessa transmissão. Que alegria ter vocês conosco, os que estão aqui agora. Durante a semana, mais uma vez, oramos em nossos PGs, para que você estivesse aqui, e aqui você está. Como o Senhor é bom. Que você seja abençoado durante este culto, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé para ler o que se encontra na palavra do Senhor, ali na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. E eu vou fazer essa leitura, mas no final pedirei que os irmãos leiam comigo. Nós estaremos lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Então, vamos acompanhar o que diz a palavra de Deus. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que se lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Verso 3. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que nela existe vão sumir. Verso 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará destruído. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia,
façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para que vocês sejam salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Toda a igreja junto, o último verso. Pelo contrário, portanto, vocês, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses muçulmanos e caiam na posição segura em que se encontram. próximo. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos a esse verso de novo, o fechamento desse capítulo. 1, 2, 3. Pelo contrário, Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. amém. Que o Senhor venha nos abençoar nesse crescimento em seu reino. Santo Deus, Pai de amor, muito obrigado por tua palavra que não volta vazia. A tua palavra que tem autoridade, que se cumpre um dia após o outro, até o dia da volta de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra que nos alerta, o cuidado que devemos ter nos dias de hoje. Como nós devemos ser vigilantes, como nós devemos, ó Pai, estar guardando a nossa fé, vivendo em comunhão com a tua igreja, aguardando o glorioso dia do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco. Muito obrigado por essa igreja aqui reunida, cada pessoa que o Senhor traz aqui, ó Pai, por causa da tua paciência eterna, por causa do teu grande amor. Por isso, Pai, nessa noite, ser adorado por nós. Que os nossos lábios expressem louvores genuínos, louvores que cheguem ao teu trono de graça, pois tu és digno. Só o Senhor salva, só o Senhor tem todo o poder, só de ti há a vitória sobre o pecado, a morte e a destruição eterna. Pai, muito obrigado por essa vitória. Que teu nome seja engrandecido e glorificado nessa noite. Que a tua igreja te louve e te adore. Ó Pai amado, que as canções alcancem o louvor do teu nome. Que as nossas orações sejam aceitas por ti. Que tua palavra, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos assentar. Nós vamos mostrar agora a agenda da família, lembrando aquelas coisas importantes para essa semana que se segue. Pode colocar o primeiro. Na próxima quinta-feira, o nosso PG, às 20 horas. PG é um pequeno grupo. A igreja está organizada em pequenos grupos, são 4. E você é o nosso convidado para estar participando desse pequeno grupo nas casas de alguns irmãos. Nos procure no final do culto para você saber qual é o mais próximo da sua casa. Ali nós oramos, nós cantamos, nós brincamos, nós exercemos atividades de comunhão uns com os outros, nós lembramos o que o Senhor nos ensinou durante a semana. É um momento especial de crescimento da igreja. Você que está nos visitando é nosso convidado. Se você ainda não faz parte de um PG, faça o quanto antes, organize sua agenda para que lá na quinta-feira, às 20 horas, você se faça presente com sua família. Próximo, todos os sábados, estamos tendo aqui o projeto Xadrez do Rei. Nós aprendemos a jogar xadrez e lembramos o que diz a palavra de Deus através de algumas analogias, comparações feitas com esse jogo. Você é nosso convidado todos os sábados às 14h30. No próximo
domingo, nós estaremos realizando após a escola bíblica dominical, a nossa ceia, a ceia do Senhor, onde estaremos como família, lembrando e glorificando a Deus pelo ato de Cristo Jesus na cruz e por sua vitória ali por nós. Amém? Então, no próximo domingo, depois da escola bíblica. E hoje, após o culto, desde ontem, as mensageiras do rei, os embaixadores do rei prepararam aí um delicioso açaí e não teve frio que aguentasse esse açaí. Nós tomamos e o frio foi embora. Tomamos ontem e hoje de novo. Então, vai ter logo mais, depois do culto, mais açaí sendo ofertado ali para os irmãos no valor de R$10. Isso é para ajudar o trabalho das mensageiras do rei e dos embaixadores em relação aos seus projetos. Todos são convidados a participar. Amém? Tem mais algum? Passamos agora para o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Meus irmãos, como isso é especial. Nós chegamos na presença do Senhor, não com aquilo que necessariamente achamos que podemos dar a Ele, aquilo que temos, mas nós chegamos diante do Senhor com a nossa própria vida e com tudo que Ele nos dá. Nós usamos o que temos para glorificar a Deus. Nós aprendemos isso através das disciplinas espirituais que nossa igreja tem trabalhado. São 3. Nós temos falado, temos pensado nisso, aprendido sobre isso, que como disciplina espiritual, nós devemos todos os dias ter um devocional. Todos os dias, individualmente, nós abrimos a palavra do Senhor, procuramos o que o Senhor está falando para nós naquele dia, e ali nós oramos e nós estamos diante do Senhor. E uma segunda disciplina é que nós, como igreja, como família, procuramos participar de uma comunhão semanal, procuramos estar sempre em culto, sempre nos encontrando. E essa última, baseada em Mateus 6:24, nós trazemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque a Ele pertence todo o tesouro. Mateus, no capítulo 6, verso 24, diz que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, dedicar os nossos recursos, a nossa economia, é prova que dedicamos também a nossa vida. Como é bom, meus irmãos, saber que tudo que temos, que tudo de que precisamos, está nas mãos do nosso Deus. É Ele quem nos dá e é Ele quem completará. Que o seu nome seja engrandecido. Então, nós vamos fazer agora, enquanto cantamos, a dedicação dos dízimos e ofertas, ou quem trouxe alguma coisa para o celeiro do amor também. Então, que nós possamos estar fazendo isso com alegria, com gratidão ao Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Cada dia, Pai, o Senhor coloca o alimento em nossa mesa e o Senhor faz cumprir a Tua palavra, não deixando faltar aquilo que precisamos. Muito obrigado, ó Pai, porque o nosso coração te pertence, que a nossa vida seja Tua. Dedicamos agora a nossa vida e os nossos bens. Ser exaltado, Pai. Ser engrandecido. Abençoe Tua igreja na aplicação desses recursos, para que isso se torne, represente projetos, trabalhos, ações que alcancem outras pessoas para o Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Mais alta que eu sei.
Tu és a força da minha vida, o meu maior
queria que o Senhor nos ensine a orar. Pelo Espírito Santo. Você que está aqui nessa noite, pai, mãe, ensina o teu filho a orar. Eu tenho tido experiências maravilhosas, magníficas com meu filho. Diversos momentos a gente senta, pode ser o horário do almoço, pode ser de manhã, e quando eu faço isso com ele, eu lembro o que meu pai fez comigo. Você que é pai, ensina o teu filho a orar. Ensina o teu filho a orar. Ensina a sua filha a orar. O Senhor deixou uma oração modelo para que nós entrássemos na presença dEle para falar com Ele. E nós temos a grande missão. Você que é pai, você que é mãe, entenda isso. Eu e você, nós temos uma grande missão de ensinar esse caminho. E uma das maneiras maravilhosas é através da oração. É falar com o Senhor. Não deixe de fazer isso. Querido, diante de Ti, queremos continuar essa oração. Te agradecer, Pai, por esse momento aqui, em que o Senhor nos abençoou durante a semana e o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir essas canções, para ouvir a mensagem bíblica. O Senhor preparou esse momento. Os nossos ouvidos estejam sensíveis a cada dia para ouvir o Senhor falar. Porque o Senhor fala de diversas formas. Porque o Senhor é poderoso. Porque Teu é o Rei para sempre. Queremos encerrar, Pai, dizendo isso a Ti, Pai, que Teu é o Rei para sempre. É o poder.
vez. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco. Amém? Amém. Que bom que você chegou. Que bom que o Senhor preparou essa noite especial para você. Cuidou de você durante a semana que se passou. Cuidou durante o dia de hoje. E trouxe você em paz e segurança para que você pudesse dizer isso, que Ele é o Rei. Ele reina e o trono dele está estabelecido para sempre. Nós cremos nisso, temos vivido e adorado o Deus que é único, que é santo, que é verdadeiro e único Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a você que veio. Nós costumamos fazer isso no início do nosso culto, mas se você está nos visitando aqui, saiba que é um motivo de grande alegria para nós recebermos a sua visita. Foi dito aqui também já, que durante a semana nós oramos por você, para que o Senhor preparasse esse momento especial na sua vida, e você pudesse estar aqui conosco, no meio da nossa família, porque é assim que acreditamos que estamos. Aqui cremos que nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Juntos para a eternidade. Aproveitando ou já começando a aproveitar aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que são seus. Eu quero convidar a nossa equipe do Ministério Infantil, convidar as nossas crianças aqui também. O irmão Gerson falou, que privilégio é para nós podermos ensinar as nossas crianças. Essas crianças que nós temos tido a oportunidade de trazê-las livremente à casa do Senhor, de ensiná-las durante a semana, mas de ensiná-las aqui também. E elas ficam conosco na primeira parte do nosso culto, porque é conosco que é aqui que elas aprendem a louvar, é aqui que elas aprendem a orar também. E agora, no momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós, os adultos, é o momento em que as nossas crianças saem e têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus numa linguagem mais apropriada para elas. Não é que elas vão sair daqui para brincar, ou elas vão sair daqui para não fazerem barulho durante o culto. Não é isso. Elas vão sair daqui para que elas possam receber a mensagem do Senhor de forma especial, preparada especialmente para elas. Vamos falar com o Senhor? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelos presentes que recebemos do Senhor, que são os nossos filhos. Como é bom, Deus, saber que o Senhor nos ama tanto, que nos permite, nos concede essa missão especial de não somente cuidar, não somente prover aos nossos filhos, mas de maneira especial, falar, ensinar a eles a respeito de Ti e da Tua Palavra. Nesse momento pedimos que o Senhor esteja ali, com a nossa equipe do Ministério Infantil, que tem essa missão nessa noite, ó Deus, de fazer com que mais uma vez a Tua mensagem chegue a cada coraçãozinho, a cada mente que está aqui na frente. Desde já nós pedimos pela alma de cada uma delas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que elas estão crescendo na graça e no conhecimento, que elas estão sendo ensinadas de Ti por meio da Tua Palavra. Mas nós sabemos também, Senhor, que chegará um momento na vida de cada uma delas em que elas terão condições de tomarem as suas próprias decisões. E nós clamamos ao Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, que quando isso acontecer, tudo aquilo que elas aprenderam de Ti e da Tua Palavra, floresça, Senhor, na mente e no coração delas, Senhor, para que elas continuem vindo à Tua casa, para que se tornem homens e mulheres de Deus, para que nós possamos, ó Deus, continuar a abençoá-las, mas também sermos abençoados por elas, Senhor. Assim nós falamos contigo, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, crianças. As crianças já dizem amém.
Durante o mês de maio, nós iniciamos uma série de mensagens cujo título é A Vida Machuca e Deus Cura. No primeiro domingo do mês de maio, no dia 4, nós falamos sobre a necessidade de admitirmos as nossas fraquezas e os nossos limites. Como nós combinamos, essa série de mensagens é uma série de mensagens compostas por 3 mensagens. Nós fizemos uma pausa no domingo passado para homenagear as nossas mães. Tivemos um culto abençoado de gratidão a Deus aqui pela vida das nossas mães. E hoje retomamos a nossa série de mensagens com a nossa segunda mensagem, cujo título é Atente para a Autossabotagem. Ou seja, tome cuidado com a autossabotagem. Eu trouxe um livro aqui, que depois, se você quiser, eu acho que eu até postei, não postei no grupo, mas depois, se você quiser dar uma olhada, se você quiser se aprofundar no assunto, está aqui uma boa opção para que você faça isso. Mas a vida machuca e Deus cura. Essa nossa série de mensagens nos está fundamentada ou baseada lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no verso 6, na promessa de Deus ao povo de Israel que estava cativo na Babilônia, e o Senhor falou assim para eles: todavia trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias 33, 6. Sabe por quê, meus queridos? Porque a promessa do Senhor é de cura, é de restauração para aquilo que havia se perdido, para aquilo que havia sido quebrado. O Senhor continua buscando fazer essa restauração nos nossos corações. Se a vida machuca, e é certo que ela machuca, é certo também que somente no Senhor nós encontramos a cura, e a cura total para as feridas que a vida nos traz. E é por isso que eu e você precisamos não somente entender isso, mas caminharmos nesse sentido. É o que o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer. Portanto, Hebreus 6, capítulo 1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Vou tomar uma água aqui. E avancemos para a maturidade. Precisamos de deixar de lidar com as coisas como fazíamos antes. O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos deixar de agir como meninos, de pensar como meninos, e precisamos evoluir. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e vamos avançar. Vamos cada vez mais nos tornarmos pessoas maduras, pessoas que, fundamentadas e baseadas na palavra de Deus, têm condições de lidar com as feridas, com aquelas coisas que a vida nos traz e que provocam, que nos machucam, que provocam dor, que provocam choro. Não precisa ser um cristão para saber que a vida machuca, mas todos precisam saber que Deus cura. E por que a vida machuca? Porque nós podemos afirmar com convicção que a vida machuca. Nós temos vários motivos, mas eu quero citar para você pelo menos 3 desses motivos. A vida machuca porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, que o mundo em que eu e você vivemos está corrompido pelo pecado. Então não adianta, num mundo corrompido pelo pecado, você buscar justiça, porque você vai encontrar mais injustiça do que justiça. Não adianta você, num mundo corrompido pelo pecado, buscar honestidade, porque você vai encontrar mais desonestidade do que honestidade. Não adianta, num mundo corrompido pelo pecado, você achar que as pessoas devem se importar mais com as outras do que consigo mesmas, porque elas não vão fazer isso. Elas vão sempre colocar a si mesmas e os seus próprios familiares em primeiro lugar. O mundo jaz no maligno. Há uma porta aberta de desobediência aberta por Adão e Eva no Éden, que trouxe para esse mundo, inclusive, a dor, a tristeza, a morte, tudo aquilo que eu e você não gostamos de enfrentar, não gostamos de passar. Então o mundo já jaz no maligno. Segunda coisa, pelas quais a vida machuca, o segundo motivo, pessoas são pessoas.
Há uma lógica muito comum que eu e você precisamos entender, mas como lemos lá no texto de Hebreus, avançar em sentido da compreensão e da forma como eu e você reagimos a isso. Mas todas as vezes que nós lidamos com pessoas, todas as vezes que nós nos relacionamos com outras pessoas, nós corremos o risco não somente de se machucar, mas também de machucar as outras pessoas. Um dos motivos pelos quais a vida machuca é que pessoas são pessoas. E às vezes você não está no dia bom, às vezes a pessoa não está no dia bom, às vezes você não conhece toda a história da pessoa, às vezes a pessoa falou alguma coisa com você que você não gostou, mas você não sabe de fato o que ela está enfrentando naquele dia, naquele exato momento. Às vezes você falou algo para alguém que me machucou e feriu essa outra pessoa. Mas eu e você sabemos que temos como pedir desculpa, temos como pedir perdão, mas não temos como retirar as palavras. Elas já foram ditas. E agora a pessoa ferida, a pessoa machucada, vai lidar com isso como pessoas lidam. Cada pessoa lida com essas situações de uma maneira diferente. E é por isso que eu e você precisamos avançar. E só conseguimos avançar quando usamos a palavra de Deus como base. Outro motivo pelos quais podemos afirmar que a vida machuca, por causa das nossas decisões e naturalmente as suas consequências. Quem nunca tomou uma decisão equivocada? Quem nunca tomou uma decisão que lá na frente falou assim: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar naquele exato momento, mas você não pode. Eu e você não podemos. E dependendo de qual foi a situação ou qual foi a decisão que você tomou, agora você precisa ou você vai naturalmente arcar com as consequências dessa decisão. E quando arcamos com as consequências das nossas decisões, principalmente se elas são decisões equivocadas, eu e você vamos ser machucados. A vida vai nos machucar. A vida vai nos maltratar. Mas essa não é a notícia que eu estou trazendo para você nessa série de mensagens. A vida machuca, Deus cura. A boa notícia é exatamente essa. Se a vida machuca, não se preocupe. Deus tem a cura. E é por isso que na nossa última mensagem nós falamos sobre isso. Sobre admitir as nossas fraquezas e os nossos limites. Porque há uma parte, ou há uma parte desse processo de cura que precisa acontecer, que não cabe a mim nem a você. Nós não temos autoridade, não temos poder para fazer parte desse processo acontecer. Há uma parte desse processo que está única e exclusivamente nas mãos de Deus. É por isso que eu e você temos que admitir as nossas fraquezas, os nossos limites. Tem gente que continua a tentar lutar sozinho, usar as suas próprias forças, usar os seus próprios recursos. E o que naturalmente acontece com essas pessoas é que chega uma hora, eu não sei se você já vivenciou isso, mas chega uma hora que você está no seu limite. Eu não aguento mais, pastor. Não consigo mais. Não tem mais nada que eu possa fazer. Eu já fiz de tudo, pastor, e nada deu certo. Claro. Existe uma parte que não somos eu e você que vamos fazer. Existe uma parte que é o próprio Deus que vai fazer. Então existem algumas formas, ela está presente em algumas formas, essa ideia da autossabotagem. Por exemplo, ela pode estar presente no medo. O medo é algo que nos impede de fazer aquilo que deveríamos fazer. E o medo tem uma característica muito interessante. Todas as vezes que você abre uma porta, ele está preparado para entrar. Se você deixar o medo agir na sua vida ou se desenrolar nas áreas da sua vida, tenha certeza que você está correndo um sério risco de ser tomado pelo medo e assim se auto-sabotar, porque o medo vai impedir você de fazer aquilo que você deveria fazer. E como podemos vencer o medo? Naturalmente com a confiança em Deus e com a certeza que Deus é o único que não nos decepciona. Deus é o único que não nos machuca. Deus é o único que todas as vezes que eu e você voltamos a Ele, Ele continua de braços abertos para nos receber.
Então não precisa ter medo, por exemplo, no nosso relacionamento com Deus. Não precisa ter medo de dizer para o Senhor como você está triste, como você está angustiado. Não precisa dizer para o Senhor como você está indignado com alguma coisa que aconteceu com você, porque Ele te ama e principalmente Ele te conhece melhor do que você mesmo. Tome cuidado com a autossabotagem também quando você está lidando com ansiedade. O Paulo falou sobre isso hoje pela manhã. A ansiedade é um medo excessivo do futuro. Eu e você precisamos crer que o nosso futuro está nas mãos de Deus, que Deus já está lá no nosso futuro. Que Ele não somente conhece, como Ele tem o controle do nosso futuro. Você também precisa tomar cuidado quando pensamos na autossabotagem, no que diz respeito às atitudes dos seus pais, as atitudes do seu pai e da sua mãe. Já aconteceu com você de alguém falar assim: fulano é igualzinho o pai, essa menina é igualzinha a mãe? Então, geralmente quando as pessoas estão falando isso, é porque elas se depararam com atitudes, com comportamentos que o pai ou a mãe tem ou tinham, e agora esses comportamentos estão sendo replicados pelos filhos. Só que tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque há algumas coisas que os nossos pais fizeram que estão dentro das decisões equivocadas que eles tomaram. E se você replicar isso na sua vida, se você replicar isso na sua família, você vai cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram. E aí é por isso que algumas pessoas, de maneira equivocada, saem falando que estão enfrentando uma maldição hereditária. Mas não, aquelas escolhas que um dia seus pais tomaram, os comportamentos que um dia seus pais tiveram, não precisam necessariamente ser os mesmos comportamentos que você vai ter hoje. Mas tome muito cuidado. Exemplos bons como o do Gerson, que o irmão Francisco ensinava ele a orar, replique com seus filhos. Mas tome cuidado, porque eu tenho certeza que alguma coisa de errado o irmão Francisco fazia, que você não deve fazer, que você não deve replicar no seu lar. Tome muito cuidado. Quando pensamos ainda sobre a autossabotagem, precisamos tomar cuidado com os nossos sonhos, principalmente com os nossos sonhos não realizados. Você tem alguma coisa que você sempre sonhou? Tem alguma coisa que você está sonhando hoje, agora? Tem alguma coisa que já faz um tempo que você está lutando, mas você não... Parece que as portas, né, assim que nós gostamos de falar, pastor, parece que as portas não estão se abrindo. Eu tinha certeza que agora eu iria conseguir realizar os meus sonhos. Tome cuidado. E se alguma coisa do tipo está acontecendo com você, não dê mais nenhum passo no que diz respeito aos seus sonhos, sem fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, tente identificar se nesse seu sonho, nesse projeto, o seu plano, sonho ou projeto está alinhado com a vontade de Deus. Tem gente que está buscando ou que tem um sonho, um desejo, um plano pessoal, mas quando você olha para o plano dessa pessoa, para o sonho que ela quer realizar, vai totalmente contra a palavra de Deus. E isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Se você alcançar o seu sonho, vai ser para a sua destruição. Então pergunte, pense, reveja os seus planos, os seus sonhos e veja se eles estão alinhados com a vontade de Deus. Segunda coisa, compartilhe o seu projeto, o seu plano, o seu sonho com uma pessoa de confiança e que esteja numa posição de liderança igual ou superior à sua. Sabe por que isso? Qual é a lógica disso? Uma posição de liderança igual ou superior à sua, quanto maior a liderança, maior a necessidade de uma visão maior. O líder, quando ele está cada vez numa posição mais alta, mais visão ele precisa ter. Nenhum grupo vai ter a visão maior do que a visão do seu líder. Então tome cuidado quando você for compartilhar alguma coisa, porque você precisa selecionar bem essas pessoas. Você precisa ser pessoas de confiança, pessoas que você tem certeza que são tementes a Deus. Mas procure essas pessoas, compartilhe. Às vezes tem alguma coisa que você não está enxergando, que essas pessoas vão poder auxiliar você, vão poder fazer com que você enxergue melhor, ou enxergue algo que até agora você não viu. Então, quando estamos falando ainda de autossabotagem, naturalmente podemos pensar que ela vai acontecer ou ela vai aparecer em três grandes áreas das nossas vidas.
nos relacionamentos, como falamos no início, não tem como, você querendo ou não, você vai ter que se relacionar com as pessoas, nas nossas finanças, e é por isso que nós temos lutado, e para tentar aplicar de maneira prática na nossa vida, Mateus 6, 24, quem ama o dinheiro vai ser dominado por ele. Se você amar mais o seu dinheiro do que a Deus, você vai começar a servir o seu dinheiro ao invés de servir a Deus. E outra grande área da nossa vida que nós precisamos prestar atenção no que diz respeito à autossabotagem é a procrastinação. O famoso deixar para depois. Então, olha só alguns motivos que autossabotam os nossos relacionamentos. Pode passar aí? Isso. O foco é errado. Às vezes, nos nossos relacionamentos, nós estamos esperando alguma coisa, ou estamos planejando alguma coisa que, na verdade, não vai acontecer. Também pode ser a falta de compreensão da realidade do outro, que eu acabei de falar. Às vezes, você está se relacionando com a pessoa e a pessoa fala alguma coisa com você, ou fez alguma coisa contra você, você não sabe. Às vezes, para ela é até natural. Como eu estava falando dos pais, às vezes ela foi criada assim. E você precisa entender, você precisa conhecer essa pessoa para conseguir se relacionar bem com ela. A autocentralização também é um problema, é uma autossabotagem nos nossos relacionamentos. A vida não gira em torno de você. A vida não gira em torno de você. Existem outras pessoas vivendo ao seu lado, com outras necessidades. O mundo não gira em torno de você. A ausência da verdade. Todo relacionamento fundamentado na mentira leva à destruição. E um dia será finalizado, será destruído também. A falta de prioridades. Você já ouviu que nos dias de hoje, uma das coisas que nós não temos mais, ou aparentemente, vou me corrigir, não temos mais é tempo. E como no que diz respeito a relacionamentos, se você não estabelecer prioridades, você não vai ter tempo para se relacionar com aquelas pessoas que você ama ou com aquelas pessoas que você precisa de fato se relacionar. Falta de comunicação. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu queria fazer isso, eu fiquei esperando o senhor falar para fazer isso. O pastor vai adivinhar? Às vezes nós que somos casados fazemos muito isso, né? Com a esposa e com o esposo, né? Você deveria saber, você já é casada comigo há 30 anos. Você já deveria saber que eu não gosto. Você já deveria saber que não faz o meu tipo. Problemas na comunicação, desconhecimento da linguagem de amor do outro. Quem já viu ou já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor, é uma ótima ferramenta para os casais, né? Porque, por exemplo, eu sou casado com uma mulher que incrivelmente não gosta de chocolate. E houve uma parte do nosso namoro, noivado, casamento, que eu gastava mais do que eu devia com algo que ela nunca comeu. E depois eu descobri que ela dava para os irmãos, né? Compartilhava com os irmãos dela, com os meus cunhados, com as minhas cunhadas. Até que um dia eu descobri que ela não comia chocolate. Às vezes, meus queridos, acontece isso. As mulheres, então, homens, tomem cuidado com isso. Não são todas as mulheres, né? Mas às vezes os homens pensam que todas as mulheres gostam de receber presentes. Todas as mulheres, não é só comprar um presente para ela, mas para muitas mulheres, em muitos momentos, você está ao lado, vai ser muito melhor do que um presente. Vai ser muito melhor do que um buquê de rosas. Ao invés de você comprar um buquê de rosas, você comprar um miojo e comer com ela. Às vezes ela vai achar muito mais especial do que o buquê de rosas. Então tome cuidado, homens principalmente. E o mito do par perfeito, né? Se tem uma coisa que me assombra, é o casal que não tem problemas. Pastor, lá em casa não existe isso. Eu falo, será que são casados de verdade? Porque faz 26 anos que eu luto todos os dias para construir um casamento melhor. O que será que eles fazem? Eu não estou dizendo que não existem casais que não têm os mesmos problemas que todos os casais têm. Mas eu não creio, verdadeiramente não creio no casal perfeito. Que nunca teve, não tem e nunca terá problemas. Se você é casado, você sabe do que eu estou falando. E uma das essências do casamento é vencermos juntos os nossos problemas. Saímos mais fortes,
saímos amando mais uns aos outros. Essa é uma das lógicas do casamento. Então, não acredito nesse mito do par perfeito. Então, preste atenção em alguns avisos da autossabotagem. Presença constante de pensamentos negativos. Eu sou da época dos desenhos mais antigos, talvez algumas pessoas que não sabem nem do que eu estou falando, mas tinha um desenho muito antigo, ou já mais antigo, que era um desenho animado, né? E desenho, me perdoe, que desenho vale tudo, né? Desenho, o personagem do desenho consegue fazer o que ele quiser, né? E havia um personagem de desenho que, em determinado momento, ou todas as vezes que ele aparecia, ele falava assim: ó vida, ó céus, ó azar. Ele vivia reclamando, vivia se lamentando, vivia chorando as suas mágoas, né? Então, cuidado com pensamentos negativos. Tem vezes que eu e você estamos tristes. Hoje estamos num momento de tristeza ali no cemitério. E Deus conhece o nosso coração. Mas tome cuidado se a sua vida é só pessimismo, se a sua vida é só coisas negativas ou pensamentos negativos. Tome cuidado também com o remorso, né? Tem gente que não consegue se libertar do remorso. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se tivesse acontecido. Ah, se meu patrão não tivesse falado. Ah, se a minha empresa tivesse feito isso. Ah, se alguém tivesse feito isso. Ah, se eu não fosse assim. Ah, se eu conseguisse mudar. Ah, se eu não fizesse aquilo que eu faço. Tome cuidado com isso. Tome cuidado também ao olhar muito no retrovisor. Tá? Tem gente que vive de saudosismo. Pastor, eu gosto mesmo da época que os cultos da nossa igreja eram dessa e daquela forma. Pastor, eu gosto mesmo, pastor, era da época que lá na roça, quando eu morava lá na roça, a gente matava um boi, matava um animal e repartia com todos os nossos. Você não mora mais na roça. Se você mora aqui na cidade, você não mora mais na roça. Não é mais assim aqui. E na maioria dos interiores do Brasil não é mais assim lá também. Ah, pastor, eu gostava mesmo da época que a gente cantava os hinos da harpa cristã, do cantor cristão. Você vai ter que escapucar, me perdoe a linguagem, mas vai ter que procurar com a agulha no palheiro, para você encontrar uma igreja que cante somente hinos do inário para o culto cristão ou do cantor cristão. Não é mais assim. O mundo não é mais como era há 10 anos atrás. Aceite isso. Tem gente que precisa tomar cuidado com as suas memórias para que elas não estejam mais ativas do que os seus sonhos. Tem gente que aquilo que ela viveu no passado é mais presente na vida dela do que o que ela quer viver agora, do que o que ela pode viver agora. Liberte-se disso. Não se auto-sabote com saudosismos. Quando nós falamos das finanças, estão lembrados? Relacionamentos, finanças e procrastinação. Quando nós falamos das finanças, preste atenção nisso. Como saber se eu estou sabotando a minha vida através das finanças? As propostas de enriquecimento rápido e fácil atraem? Todas as vezes que você vê uma pessoa que caiu num golpe, 98% das vezes, você vai lá olhar, ela recebeu uma mensagem assim: clique aqui e em 10 minutos você terá R$2.000 na sua conta. Quem é que está dando dinheiro hoje para alguém? Aí a pessoa fala: meu Deus, eu caí num golpe. Se você realizar o cadastro, você vai receber uma televisão de 60 polegadas totalmente grátis. Ou então a televisão de 60 polegadas que custa R$5.000 vai sair com você por R$500. É o dízimo, 10%. Aí você fala: nossa, é agora. Ainda liga para alguém, ainda fala para a família, espalha para a família: olha, tem uma oportunidade única aí no mercado. R$500 eu comprei uma televisão de 60 polegadas. Aí depois fala assim: olha, caiu no golpe. Pessoas que são atraídas por enriquecimento rápido e fácil. Isso não existe. Se é fácil e é rápido demais, tem alguma coisa de errado. Se uma pessoa está te oferecendo um celular que custa R$15.000 e ele está querendo te vender por R$100, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. O assunto dinheiros e bens lhe traz prazer? Tem gente que gosta de lidar com isso, né? A generosidade é algo difícil para você? Eu acho que eu já falei isso para os irmãos, mas eu vou repetir. Lá no meu trabalho,
Nós temos umas pessoas que trabalham com o que a gente chama de empresas especializadas. E de vez em quando nós procuramos fazer ou tentamos fazer algumas ações em benefício dessas pessoas. E deixa eu perguntar para você, e claro que é uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas todas as vezes que nós vamos fazer uma ação do tipo, nós sempre procuramos envolver todos os servidores. E aí nós falamos para as pessoas assim, olha, você pode ofertar o tanto que você quiser. Quem vocês acham que dá a maior oferta, ou que contribui todas as vezes? As pessoas que têm os maiores salários ou as pessoas que têm os menores salários? Os menores salários. Tem gente que ganha mais do que o ministro do STF. Ele dá R$20 para isso, dá trabalho. Então tome cuidado. A generosidade é algo difícil para você. Eu já falei para você. As bênçãos que recebemos do Senhor só faz sentido quando são compartilhadas. Se as bênçãos que você tem recebido do Senhor têm abençoado somente você e a sua família, elas não estão cumprindo os propósitos para os quais você as recebeu. Elas só fazem sentido quando elas são compartilhadas com outras pessoas. Você acha que pode comprometer seus valores para ganhar dinheiro? Tem gente que fala assim, não, uma mentirinha de nada e eu vou ganhar 20 vezes mais? Tome cuidado. Dinheiro para você significa status? Depende com quem você está falando. Sua família e saúde sofrem em relação à sua atitude com o dinheiro? Tem pais, né? Principalmente os pais, o chefe da família, mas às vezes a mulher também, né? Vai no combo com o marido. Tomam decisões equivocadas, como dizem lá no Maranhão, cadê minha ovelhinha Fernanda? Como dizem lá no Maranhão, Fernanda, ultrapassam, né? Dão um passo maior do que a perna. Gastam mais do que recebem. E aí, naturalmente, vão entrar em problemas. Seu pensamento está sempre ocupado com o tema dinheiro. Eu preciso saber como é que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu preciso saber como é que eu vou deixar dinheiro para minha família. Eu preciso saber o que nós vamos comer amanhã. Eu preciso saber se a gente vai ter. Cuidado. Você tem dificuldades pessoais e não financeiras de entregar o dízimo. Tem gente que o problema não é o dinheiro. Tem gente que o problema é a entrega. E é por isso que a Bíblia fala que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Tem gente que vai devolver o seu dízimo hoje, ele devolve R$100. E o dízimo de R$100 quer dizer, se nós considerarmos o dízimo como 10%, que essa pessoa tem um salário de R$1.000. Mas daqui a pouco o Senhor abençoa os seus planos, seus sonhos, a sua família, e ela passa a ganhar R$10.000. E aí o dízimo dessa pessoa agora vai ser R$1.000. Se essa pessoa não devolver o dízimo de 100, vocês acreditam que ela vai devolver o dízimo de 1.000? Então, às vezes, o problema não é o dinheiro. Você tem dificuldades pessoais e não financeiras de ofertar para a obra missionária. Tem gente que eu ouço com frequência. Aquele pastor só vive pedindo dinheiro. Aquela igreja só vive pedindo dinheiro. Talvez não falem isso de nós, porque não é o nosso caso. Mas quantas vezes as igrejas não são acusadas de pedirem dinheiro? Nós seremos o Deus que é o dono do ouro e da prata. Se nós não trouxermos nem um centavo aqui, o Senhor vai levantar de outras formas. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias que nós não vamos sequer ter condições de compreender. Você tem dificuldade de partilhar o orçamento familiar com o seu cônjuge? Tem pessoas que são casadas, mas o meu dinheiro é o meu dinheiro. O seu dinheiro é o seu dinheiro. Eu não fiz isso porque era a sua responsabilidade pagar isso. Era a sua responsabilidade pagar aquilo. Aí às vezes o casal está em casa com a luz cortada, com uma das partes com dinheiro no banco, porque era a responsabilidade do outro pagar a luz. Não, eu não vou. Combinado é combinado. Eu não vou gastar o meu dinheiro. Se você é casado, deixa eu dar um aviso para você, um lembrete para você. Se você é casado, tudo que é seu é da sua esposa e do seu esposo e vice-versa. Tudo, absolutamente tudo. Então, vamos falar da última grande área, a procrastinação. Quem nunca fez, né? Eu estou matriculado numa academia, de vez em quando eu vou lá, aí o professor fala assim, senhor Joivano,
Que milagre o Senhor por aqui. Que bom que o Senhor veio. Eu estava preocupado se tinha acontecido alguma coisa. Porque na maioria das vezes eu me enquadro naquele grupo que fala: segunda-feira eu começo. Isso vale para academia, mas vale para outras coisas também. Você sai daqui depois da mensagem e fala assim: eu entendi, graças a Deus. Amanhã, a partir de amanhã, vai ser diferente. Quando você dorme, ou antes de você dormir, tomou um café, tomou um chá, tomou um açaí, um cupuaçu, já esqueceu do compromisso que você fez. Né? Então tome cuidado com isso. E uma palavra poderosa, olha o que o Dom Marcos diz: o adiamento é a arte de manter o ontem. Ficar adiando as coisas é a arte de manter o ontem. E uma palavra poderosa para você vencer a autossabotagem se chama intencionalidade. Você precisa ser intencional. Você precisa fazer de propósito. Não tem aquela coisa? Não, eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Se você não for intencional, você não vai conseguir vencer a procrastinação. E olha o que diz lá na carta de Tiago: que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14. Ou seja, todas as vezes que eu e você estamos procrastinando algo, nós estamos investindo o nosso tempo em outras coisas, porque a nossa vida é como uma neblina. Tome cuidado com isso. Olha o que diz uma parábola lá em Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Me diga aí, do fundo do seu coração, se você soubesse que tem um lote aqui no Parque Mingônio, que jorra petróleo, que tem uma bacia de petróleo gigantesca, e você descobriu, e ninguém mais sabe, você ia pegar a casa que você tem hoje, o carro que você tem hoje, ia vender e ia comprar esse lote ou não? Sim. Na hora? Até o final da mensagem. Quem sabe era aquele lote ali, Hernandes? Aqui na principal, tem um lote vazio aqui, quem sabe você não está cheio de petróleo. Então é isso que aconteceu comigo e com você, meus queridos. Nós já descobrimos o maior tesouro que poderíamos descobrir. Amém. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que nós não fôssemos condenados eternamente. Glória a Deus. O maior tesouro que eu e você podemos encontrar. E o que você tem feito agora? Se fosse materialmente, você venderia tudo que você tinha e compraria o lote. Mas quando você pensa no tesouro, o que você faria? Preste atenção nisso, porque eu e você não temos controle sobre as coisas, sobre as situações, sobre o nosso tempo. O homem sem Deus muitas vezes pensa que ele tem esse controle, mas ele não tem. Você não tem o controle sobre a sua vida. E quando você pensa assim, preste atenção, que isso aqui é forte, você pode entender como pesado, mas é necessário te dizer. Quando você pensa que você tem o controle sobre a sua vida e sobre tudo o que acontece com você, na verdade você está com aquilo que pode ser chamado da síndrome de Lúcifer. O que Lúcifer queria e quer é ser igual a Deus, mas eu e você não somos Deus. Quem tem o controle de tudo, somente Ele. Eu e você não temos controle de nada. E agora chegamos diante dessa grande questão. Falávamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Às vezes o nosso problema, ou na maioria das vezes o nosso problema não é saber o que devemos fazer ou com o que estamos lidando, mas é praticar isso. E por isso que nós precisamos falar um pouco mais sobre a procrastinação. Porque se sabemos o que devemos fazer, por que não estamos fazendo hoje aquilo que sabemos que deveríamos fazer? Precisamos tomar cuidado, atentar para a autossabotagem, porque ela vem de uma maneira especial, por meio da procrastinação. Então eu queria falar um pouquinho mais com você sobre a procrastinação.
Tome cuidado com a procrastinação, porque a procrastinação sabota a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. A procrastinação sabota a oportunidade de ser bênção na vida de outra pessoa. Jesus disse em Lucas capítulo 9, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A procrastinação vai sabotar a oportunidade de você ser bênção na vida de outras pessoas. Tome muito cuidado com isso, porque as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas pessoas a quem você ama, elas são atingidas diretamente pelos seus comportamentos, pelas suas decisões. Então tome cuidado. Se você está deixando para depois uma decisão que você sabe que precisa colocar em prática hoje, você está atrasando a possibilidade de ser bênção na vida da sua família, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então a procrastinação vai sabotar essa oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Que herança você quer, por exemplo, deixar para os seus filhos? Tem gente que está lutando para comprar casa, para comprar apartamento, para comprar carro, para deixar para o filho, para a filha. Tem gente até que tem o sonho de deixar uma casa para cada um dos seus filhos. O que muitos não sabem, que tomaram essa atitude ou essa decisão e depois partiram daqui, é que na semana seguinte os filhos foram lá e venderam aquela casa. Aquelas casas que às vezes o pai e a mãe levaram a vida toda para conquistar. Aplicaram todos os seus recursos, todas as suas forças nisso. É muito melhor você deixar o exemplo. É muito melhor você deixar o ensinamento. É muito melhor você deixar o conhecimento. Isso ninguém vai poder tirar dos seus filhos. Quantas pessoas, inclusive eu, já perderam seu pai e a sua mãe? E eu me lembro e posso afirmar da minha mãe. Isso eu nunca fiz, porque eu aprendi com a minha mãe que eu não deveria fazer. Isso eu nunca fiz, porque eu aprendi com meu pai que eu não deveria fazer isso. É muito mais importante do que você deixar uma casa ou um carro para o seu filho. Então você não pode salvar a sua própria vida. Só Jesus Cristo pode. Então pare de procrastinar. Pare de atrasar as decisões que você precisa tomar. Segundo lugar, eu estou de olho no tempo, não se preocupem. Nós não vamos passar das 22 horas hoje, com certeza. A procrastinação sabota a oportunidade da vitória. Lucas registra lá no capítulo 2, quando os anjos nos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. É o episódio, é o momento em que os reis magos são avisados do nascimento de Jesus. E quando eles receberam essa notícia, sabe o que eles fizeram? Vamos para Belém. Vamos ver o que o Senhor tem nos anunciado. Jesus nasceu. Que grande notícia! Vamos ver isso de perto. Os pastores, uma coisa eles não eram procrastinadores. Eles não deixaram para depois. Muitas vezes, meus queridos, a procrastinação vai tirar a oportunidade de vitória. Porque você fala assim, eu não sei se já aconteceu com você. Nossa, eu vi isso, eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Fulano fez e deu certo. Fulano fez e hoje está tudo bem. Deixa eu lembrar você de uma coisa. Não existe um procrastinador bem sucedido. Está acompanhando aí, Rebeca? É a Rebeca que está lá. Não existe um procrastinador bem sucedido. Porque ele está sempre deixando para depois. E as oportunidades não esperam. Principalmente as boas oportunidades não esperam. Quando elas chegam, ou você agarra elas, ou elas vão passar. Não existe um procrastinador bem sucedido.
Encare as situações da sua vida. Vença os gigantes da sua vida. Viva um momento de cada vez, de forma intensa e fiel ao Senhor. Se Davi não tivesse enfrentado Golias, muito provavelmente eu e você não conheceríamos a história, talvez uma das histórias mais famosas da Bíblia. A história de Davi e Golias diz que Golias, o gigante, estava há 40 dias desafiando o exército de Israel. E se você vai ler a história com calma, diz que o rei Saul, também com medo de Golias, falou o seguinte: olha, se alguém tiver coragem de enfrentar esse filisteu e vencer, eu vou isentar de impostos, que era pior do que o imposto de renda hoje, que as pessoas pagavam por rei. Eu vou isentar de impostos, eu vou fazer se tornar membro da família real e eu vou entregar a minha filha em casamento. A família dele nunca mais vai pagar imposto. Ele vai se tornar meu genro, né? Genro do rei, olha só. Ah, meus queridos, com certeza o exército de Israel tinha homens valentes e militarmente falando muito mais preparados do que Davi. Se você ler o texto com calma, diz que todas as vezes que Golias ia diante do exército, os homens de Israel tremiam de medo. O que os homens de Israel viam como um problema, como um gigante, Davi viu como uma oportunidade. Não existe um procrastinador bem sucedido. Você está desafiando? Preste atenção, tá? O pastor não está. Preste atenção no que o pastor está falando. Davi não foi lutar com o gigante pelas suas próprias forças, não, tá? O que Davi falou para ele: olha, você não sabe quem você está desafiando. Você está desafiando o rei de Israel, o único Deus. E é por meio dele, é com ele na minha frente que eu vou enfrentar você. Meus queridos, tome cuidado. 40 dias Golias ficou desafiando o exército de Israel. 40 dias. Nenhum soldado aproveitou a oportunidade. Ou o Deus de Israel era Deus só de Davi? Ele era o Deus de Israel, continua sendo o Deus de Israel. Quem fosse em nome do Senhor, por causa do nome do Senhor, sairia vitorioso. Cuidado, porque o tempo é a matéria-prima de tudo. Comece a mudar agora, a mudar na sua vida aquilo que você já sabe que precisa mudar. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu preciso de um conselho. E aí eu começo a conversar com a pessoa e ela mesma me diz as coisas que precisam ser modificadas na vida dela. E é como se muitas vezes elas esperassem de mim e falassem assim: vai lá e faz. Você já sabe? Vai lá e faz. Você chegou aqui sabendo exatamente aquilo que você precisa modificar na sua vida. Você tem noção. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos? Porque às vezes o preço é alto. E aí, quando o preço é alto, o que nós resolvemos fazer? Procrastinar. Deixar para depois. Um dia eu resolvi isso. Quando meus filhos se casaram, eu resolvi isso. Quando isso aconteceu, eu resolvi isso. Quando aquilo aconteceu, eu resolvi. Quando eu terminar minha faculdade, eu resolvo isso. Depois que eu me casar, eu resolvo isso. Estão procrastinando. E preste atenção nisso. Se você sabe o que você precisa mudar e sabe que é a verdade, por que você vai deixar para depois? Se você tratar o tempo bem, ele vai retribuir o favor. Você já encontrou alguém que, assim, vamos dizer que materialmente é bem sucedido? Alguém já de uma certa idade, né? Que hoje você olha e fala assim: ele tem as coisas bem resolvidas. Os filhos estão, humanamente falando, né? Bem encaminhados, eles estão com a vida resolvida, conseguem viajar, conseguem aproveitar os frutos do seu trabalho. Aí tem pessoas que querem viver essa vida, mas tem pessoas que querem viver essa vida, só que elas têm 25 anos, enquanto essas pessoas que já estão vivendo essa vida têm 50. Se você investir os próximos 25 anos da sua vida de maneira correta, você vai chegar com 50 anos na mesma condição dessas pessoas que você acredita que são bem-sucedidas materialmente falando.
Mas se você não começar, já viu como são as pessoas que depois disso estão com 50 anos, aí falam assim, meu Deus, está perto de eu me aposentar, deixa eu procurar aqui uma previdência privada, deixa eu procurar alguma coisa aqui, um investimento, vou comprar algumas casas para alugar. Na maioria das vezes não dá mais tempo. O tempo passou. Agora você vai ter que viver com a aposentadoria do INSS. Porque você não fez isso antes. Então, se você tratar o tempo bem, ele vai retribuir o favor para você. Atente para a procrastinação, ou tenha cuidado com a procrastinação, porque a procrastinação pode sabotar a oportunidade de salvação. No segundo livro dos Reis há uma história de 4 leprosos, que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Se você ler rapidamente, você vai falar assim, é fatalismo, né? Suicídio, leprosos kamikazes, né? Mas se você for ler o contexto da história, o povo está cercado, não há comida na cidade, o povo está com fome, cercado por um exército enorme, e aqueles leprosos que não podiam viver dentro da cidade estão, como o povo da cidade, morrendo de fome. E aí eles falaram: e agora? Nós vamos ficar aqui fora da cidade, nós somos leprosos, nós vamos ficar aqui fora da cidade? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós formos até o acampamento do exército inimigo, eles podem nos matar. Mas se eles não nos matarem, lá tem comida. Lá tem comida. Então por que nós vamos ficar esperando a morte? E aí, se você ler a história, você pode depois com calma e ler. Quando eles chegaram no acampamento do exército inimigo, Deus havia posto o exército inimigo em confusão. Todos os bens, todas as comidas, todas as riquezas do exército inimigo estavam à disposição deles. A procrastinação às vezes vai sabotar uma oportunidade de salvação. Às vezes fisicamente falando, mas na maioria das vezes falando espiritualmente. Por que você vai ficar esperando a morte? A procrastinação poderia ter custado a vida desses 4 homens. A situação era que eles estavam diante de uma fatalidade, mas eles poderiam ter feito o que nós muitas vezes fazemos. Na verdade, nós já estamos aqui há tantos dias. Vamos esperar mais uns dias. Vamos esperar mais um pouco. Pastor, eu vou tentar, eu vou esperar até tal coisa se resolver. Se der certo, eu faço. Se não der certo, se acontecer, eu faço. Se não acontecer, eu não faço. E aí, olha o perigo disso. O perigo disso é que a procrastinação é um grande agente de sabotagem, porque ela não leva em conta as incertezas da vida. Olha o que diz Provérbios 27:1. Não se gabe do dia da manhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá fazer. Ou trazer, perdão. Você não sabe, dito de outra maneira, num bom português do Goiás, você não sabe nem se está vivo amanhã. Então a procrastinação não leva em conta as incertezas da vida. E às vezes eu e você estamos deixando as coisas importantes para amanhã. Estamos cuidando das coisas menos importantes hoje, deixando as coisas mais importantes para amanhã. Veja que Tiago continua dizendo: ouçam agora que vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amanhã pode ser tarde demais. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu ouvi essa mensagem aí do Evangelho e eu já tomei uma decisão. Depois que os meus filhos crescerem,
depois que os meus filhos se casarem, depois que eu fizer a faculdade, depois que eu me casar, pastor, eu vou seguir a Jesus. E quantas dessas pessoas que pensavam assim, não aconteceu ou não tiveram tempo para que essas coisas acontecessem e depois elas tomassem essa decisão por Jesus. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? A Bíblia diz que só há duas realidades eternas: a morte eterna e a vida eterna. A vida eterna é um lugar no céu preparado por Deus. Quando Jesus vier buscar aqueles que são seus, levará essas pessoas para esse lugar. Mas a morte eterna, a Bíblia diz que é um lugar chamado inferno, onde há fogo, enxofre, choro e ranger de dentes eternamente. E se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e você morreu hoje, você vai para o castigo eterno. Não existe outra mensagem a ser pregada que não a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E quantas pessoas não estão deixando para amanhã? E quantas pessoas que deixaram para amanhã e o amanhã não chegou? Você está aqui hoje e um dia entregou a sua vida para Jesus, e aí, em um determinado momento da sua caminhada, às vezes por decisões que você tomou, você se afastou dos caminhos do Senhor, deixou de seguir Jesus da forma como você já sabe que deve seguir. Se você deixar para amanhã, para tomar a decisão de voltar para os caminhos de Jesus, pode ser que o amanhã para você seja tarde demais. E se você entender que isso é uma ameaça do pastor, você não entendeu ainda o que a Bíblia diz a respeito da história da humanidade. Isso é um alerta que o Senhor preparou especialmente para você nessa noite. Então, a procrastinação não leva em conta o caráter único da convicção. Deus nunca para de falar, nós é que paramos de ouvir. O que você acabou de ouvir não é ameaça do pastor, é Deus falando com você. Amanhã pode ser tarde demais, tome a decisão hoje. Deus nunca para de falar, nós é que paramos de ouvir. O salmista vai dizer, eu me apressei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Eclesiastes 12:1 diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Esses dias eu e meu irmão Abimael estávamos lembrando como nós não somente gostávamos de jogar bola, mas sabíamos jogar bola, podíamos. Não era, Abimael? Na época que nós éramos os craques de ouro. Passou. Os irmãos hoje me veem, alguns principalmente que estão mais perto de mim aqui, me veem sentados na hora do cântico, na hora dos cânticos. Ah, esse pastor não é muito espiritual, esse pastor não gosta de cântico, não gosta de música. Você não sabe nem que a gente estava falando dos relacionamentos? Você não sabe que eu tenho que escolher. Ou eu repouso as pernas para poder fazer a mensagem, ou eu fico em pé para cantar. No dia que eu não vou pregar, você pode prestar atenção, que eu estou em pé na hora do louvor. Porque as pernas do velhinho não aguentam mais. Passou. Virá dias em que você falará, não tenho mais satisfação nele. Algumas coisas que você podia fazer, você não vai poder mais. Isso me faz lembrar que eu e você precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar na vida e assumir a responsabilidade na eternidade. O grande pregador Olavo Nunes disse, eu nunca ouso dar ao meu auditório uma semana para pensar no assunto. O que ele estava dizendo era, tome a decisão hoje. Faça o que você precisa fazer hoje. Porque você não sabe se você vai ter a oportunidade de fazer isso domingo que vem. Lá no primeiro livro dos Reis tem uma história muito interessante quando Elias vence o profeta Elias, vence o profeta de Baal. Lembra da história? Elias desafia os profetas de Baal e fala assim, vamos fazer um sacrifício. Vocês preparam um sacrifício, matam um boi, colocam em cima do altar e vocês vão clamar a Baal e depois eu vou fazer a mesma coisa e vou clamar a Deus.
e o Deus verdadeiro será aquele que vai mandar fogo do céu e vai queimar o sacrifício. E a história diz que os profetas de Baal aceitaram, 400 profetas de Baal. E Elias reuniu todos os seguidores de Baal e todo o povo de Israel, com a intenção de provar para o povo de Israel quem era Deus, ou quem era o verdadeiro Deus. E assim eles fizeram. E a história conta que os profetas de Baal prepararam o sacrifício, passaram o dia inteiro clamando a Baal, e não apareceu nenhuma nuvem no céu. É tanto que Elias começou a dizer para eles: gritem mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Talvez ele foi ao banheiro. Continue a gritar. E eles se chicoteavam e gritavam e nada aconteceu. E Deus falou: agora é minha vez. Preparou o altar. Mandou com que molhassem a carne do sacrifício. E foi derramado tanta água sobre o altar que ficou uma poça de água ao redor do altar do sacrifício. E Elias orou ao Senhor: Senhor, tu que és o Deus, o único Deus, o Deus de Israel, mostra para esse povo que tu és o verdadeiro Deus. E o texto diz que Deus mandou fogo do céu, que queimou o sacrifício, queimou as pedras do altar. E acreditei nisso, algo que eu nem sabia que era possível. Queimou a própria água. E aí depois ele diz isso aqui, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo resolveu procrastinar. Você sabe que Deus é Deus? Você sabe que não há outro caminho para a sua vida do que não ao lado de Deus? Por que você está deixando essa decisão para depois? Você sabe que tem coisas na sua vida que precisam ser moldadas conforme a palavra de Deus? Por que você está deixando essa coisa para depois? Jesus respondeu, falando lá em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Miguel Ochoa, que é o autor do livro que eu mostrei para você no começo, ele tem uma frase que inclusive está no livro que diz assim: o antídoto para a autossabotagem é a confiança forjada na experiência com Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que você não vai conseguir vencer a autossabotagem com experiências dos outros, com decisões tomadas pelos outros. É você mesmo que precisa tomar as suas decisões. É você mesmo que precisa pôr em prática aquilo que você sabe que precisa pôr em prática. É você mesmo que precisa fazer isso o mais rápido possível, porque o seu amanhã pode não chegar. E aí eu quero convidar você para assistir um vídeo. Se dá só tempinho aí, Wesley, para você assistir um vídeo. Depois desse vídeo nós vamos encerrar o nosso. Venha, face do meu mestre.
portas jamais se fecharão. E a cidade de ouro de jaspe sul, aleluia, tristeza e dor, nunca mais, morte só, tristeza e dor, nunca mais, não haverá mais dores ali, não haverá nem nunca mais ver os olhos de Jesus e tocarei seu nome e não mais dores ali, não haverá nem nunca mais ver os olhos de Jesus e tocarei seu nome. Fique em pé, meus irmãos. Eu pedi pro pessoal deixar de editar e continuar tocando. Pode deixar de editar, viu? Vou continuar tocando o vídeo aí. Nós estamos falando uma série de mensagens que o título é A Vida Machuca, mas Deus cura. Haverá um momento em que, ou um dia, em que não haverá mais choro, não haverá mais dor. Haverá um dia em que nós estaremos, como a Bíblia registra lá em Apocalipse capítulo 21, diante da Nova Jerusalém. As ruas são de ouro, os muros são de cristais. Nós vamos ter o privilégio de ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo face a face. Mas isso só será possível para aqueles que estão com Ele aqui, para aqueles que tomaram essa decisão aqui. E se você está procrastinando essa decisão, se você está adiando essa decisão, está diante de você hoje uma oportunidade concedida pelo próprio Deus para que você entregue a sua vida a Ele, para que você o receba como Senhor e Salvador. Se você um dia tomou essa decisão e hoje anda distante dos caminhos do Senhor, talvez você veio aqui hoje visitar, participar desse culto, saiba que isso não foi por acaso. O Senhor te trouxe aqui para te conceder a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor, de você não esperar para amanhã, porque o amanhã para você pode não chegar, e Ele tem algo especial, maravilhoso, preparado para todos aqueles que são dele. Por isso, assim como falei na frase de Moody, eu não poderia encerrar esse culto sem conceder a você essa oportunidade. Há alguém aqui que gostaria de receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que quer tomar essa decisão hoje? Levante sua mão para que eu possa orar por você, para que nós possamos orar por você. Não deixe para amanhã. Se o Senhor trouxe você aqui nessa noite, se o Senhor está falando com você hoje, não deixe para amanhã. Os irmãos dessa igreja estão orando por você. Há uma batalha espiritual sendo travada, mas saiba que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e morreu no seu lugar. Há alguém? Tem alguém aqui no nosso meio que já resolveu tomar uma decisão e não adiá-la mais? Vou convidar a minha irmã Geice para vir aqui na frente. Vem aqui, Geice. A Geice um dia tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E depois, mesmo sem estar fazendo as coisas erradas e oriundas que o mundo faz, ela tomou consciência de que estava afastada dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor. Amém.
e que ela precisa tomar essa decisão. Betinho está vindo aqui também, tomando essa decisão. Vem aqui, João, fica aqui do lado dele. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu preciso voltar, eu sei que eu preciso voltar, e se o Senhor está me concedendo essa oportunidade hoje, eu quero aproveitar, eu quero voltar a caminhar com o Senhor. Há mais alguém? Não precisa ter vergonha. O Senhor Jesus Cristo se humilhou por você, passou pelas coisas mais terríveis que o ser humano poderia ter passado por causa de você. E se o Senhor está falando com você nessa noite, não deixe que a vergonha, a timidez te prenda aí no seu lugar, mas em nome de Jesus, saia e venha aqui à frente. Tome essa decisão, porque hoje vai ser a sua última oportunidade. Alguém que gostaria de tomar, mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Meus queridos, talvez você está diante do Senhor já há algum tempo, procrastinando, deixando para depois algumas decisões que você precisa tomar, de ajuste, de correção na sua vida. E hoje Deus falou no seu coração que você precisa tomar essas decisões hoje, ou a partir de hoje. Se você está nessa condição, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Alguém? Então nós vamos orar. Vamos falar ao Senhor. Vamos agradecer por essas vidas que tomaram essa decisão. Eu quero pedir que você simbolicamente estenda uma de suas mãos para cá e nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia traçou um plano de paz, de perdão e de salvação para aquilo que havia se perdido, ó Deus. E hoje, Senhor, nessa noite, mais uma vez, esse plano chegou até o coração do Betinho, até o coração da Geice. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque os teus filhos entenderam e se manifestaram diante de ti, diante da tua família, do teu povo, dizendo sim, Senhor. Obrigado, eu aceito essa oportunidade. E agora, Senhor, assim como eles, nós que estamos caminhando contigo, Senhor, aguardamos aquele grande e glorioso dia que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Amém. Como será maravilhoso iremos morar na Nova Jerusalém. Ó Senhor, uma cidade preparada por ti para todos aqueles que são teus. Por isso, toma conta da vida dos meus irmãos aqui, ó Deus. Consolida essa decisão na mente deles, no coração deles. Consolida as decisões que foram tomadas aqui. Nós sabemos que muitas pessoas podem ter tomado várias decisões que não houve uma manifestação pública. Mas o Senhor conhece cada mente e cada coração aqui. Por isso, Pai, recebe o Teu Espírito Santo, capacite a cada um de nós para não adiarmos aquilo que já sabemos que precisamos fazer. Recebe, Senhor, a nossa oração. Nós falamos contigo no nome do Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Tome o seu lugar. Eu quero, antes de encerrarmos o nosso culto, fazer um lembrete para você que as mensageiras do rei, os embaixadores do rei, estão esperando para você comprar o açaí e o açúcar. Se você não quiser comer ou tomar agora, né? Você pode levar e fazer isso durante a semana. Eu quero aproveitar também para convocar os irmãos que são membros dessa igreja, da primeira igreja batista do Parque Vigônia, para que no próximo domingo pela manhã nós teremos a realização de uma assembleia extraordinária. Nós precisamos ainda resolver algumas questões documentais para que nós possamos dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso novo tempo. Então você que é membro dessa igreja está convocado e precisa estar aqui no próximo domingo pela manhã para participar dessa assembleia. É uma decisão que, pelo nosso estatuto, precisa de um quórum específico. Você tem a responsabilidade de estar aqui. Quanto a você que chegou, tanto a você que nos visitou aqui, que nos visitou por meio dessa transmissão, a você que chegou, saiba, eu espero que você tenha aproveitado, porque o Senhor preparou essa noite tudo o que aconteceu aqui, especialmente para você. Pai, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado
iniciarmos mais uma semana na tua casa. E agora, Senhor, que vamos sair para praticar tudo aquilo que temos aprendido de Ti. Que Teu Espírito Santo nos oriente, nos capacite, Senhor, e que nenhuma decisão, ó Deus, que colabora com os planos que o Senhor tem para as nossas vidas sejam mais adiadas, Senhor, mas sejam colocadas em prática a partir de hoje. Assim o Teu povo te ora, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, que estão com o povo do Senhor aqui em toda a face da terra, com o Teu povo permaneça, Senhor, hoje e para todo sempre. E por isso o Teu povo diz amém e amém. Faça você a sua oração, meu querido. Segue o seu culto e tenha uma semana abençoada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.